Olá, amigos, mais uma vez estamos aqui com todos vocês para trazer uma palavra até o seu coração. Se você gostar do nosso conteúdo, sempre peço para você nos ajudar a crescer o canal, a levar palavras às pessoas que estão sofrendo. E o nosso endereço é @birajaraoliveira55. Você pode se inscrever, tem um botãozinho preto aí embaixo, aí você clica nele, se inscreve, aciona o sino da notificação para que você seja notificado sempre que trouxermos uma palavra nova, um conteúdo novo. E também deixe o seu like, faça um comentário que vai nos ajudar. Você não paga absolutamente nada para se inscrever neste canal, tá bom? @birajaraoliveira55. Vamos lá. Quem trouxe Bíblia, abre Lucas. Vamos em Lucas agora, rapidinho, no capítulo 1, tá? Capítulo 1 de Lucas, se você trouxe a sua Bíblia na casa de Deus. Diga glória a Deus. Muito bom. A palavra de Deus, ela se renova todos os dias. Você pode ler a mesma palavra todo dia, o mesmo versículo todo santo dia, mas todos os dias Deus vai falar alguma coisa com você. Amém? Porque a palavra de Deus, ela não caduca, sabe? Ela não fica ultrapassada. A palavra de Deus, ela vai renovando. Diga glória a Deus. Ela vai renovando. E às vezes algo que você não entendeu hoje, vai passar um tempo, você vai entender. Aquela mensagem que você ouviu ou leu alguns tempos atrás. Glória a Deus. Mas eu gosto sempre de frisar o seguinte: não adianta você só ler. Não adianta você só ouvir. Que o mais importante é você praticar. A Bíblia fala lá no livro de Tiago que bem-aventurado os praticantes da palavra de Deus. Eles serão bem-aventurados em tudo que eles realizarem. Não seja um ouvinte negligente, mas sim um operoso praticante da palavra de Deus. Que se você for um operoso praticante da palavra, você vai ser bem-aventurado em tudo que você fizer. Sabe? Então, às vezes eu vejo pessoas empolgadas, sabe? E outra coisa, a gente não tem que só ouvir aquelas palavras motivacionais, né? Você vai vencer, você está passando por isso é uma provação, isso é um deserto. Agora a moda do momento é o processo, você tem que pagar o... Como é que fala aí, está falando aí agora? Quem não consegue pagar o preço, não viveu o processo, que viveu o processo, não sei o quê, e PPP, né? Agora, sempre tem uma palavrinha do momento, né? Quem não consegue pagar o preço do processo, não consegue não sei o que lá, e papapá, e nego fica se baseando nessa. Mas ninguém quer saber, porque a gente vive num mundo de causas e efeitos. Não é? Senhor, tudo bem, se a tua vida está na mão de Deus, se você está vivendo na presença de Deus, e você passa por momentos difíceis, é uma coisa, né? Por isso que a gente está sempre se examinando. A gente tem que estar sempre olhando para a nossa vida. E ser sinceros, não querer tapar o sol com a peneira. Sabe, às vezes as pessoas ficam correndo de atrás de uma palavra que venha motivacioná-la, que venha encorajá-la. Você tem que ouvir uma palavra que venha falar no seu coração e que venha mostrar para você o que você tem que fazer para mudar a tua vida, para transformar a tua vida. Glória a Deus. Então vamos lá, capítulo 1 que eu falei no capítulo 1. Senhorão, versículo 5, fala sobre Zacarias e Isabel. Vocês já ouviram falar desse casal? Se não ouviu, vai ouvir agora. Amém? Zacarias era um profeta. Olha só. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote. Ele era sacerdote. Ele era chamado de Zacarias, do turno de Abias. A sua mulher era das filhas de Arão. E ela se chamava o quê? Isabel. Ambos, os dois, eles eram o quê? Justos diante de Deus. Eles viviam de que maneira? Irrepreensivelmente. Não tinha repreensão. Amém? Quando a pessoa não é repreendida é porque ela não faz coisa errada. Então, eles viviam irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Glória a Deus. Olha que coisa maravilhosa, né? Eles viviam irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Eles eram fiéis, fidedignos, eles obedeciam, eles eram fiéis a Deus. Mas
não tinha filhos. Porque Isabel era o quê? Estéril. Sendo eles avançados em dias, em idade. Ou seja, como é que pode? Fala comigo. Olha para mim. Como é que pode ela ter essa doença? Porque a pessoa, naquele tempo é assim, se tem filho, é porque está saudável. Não é assim? Porque está saudável. Filho não é doença. É sinal de que a mulher está saudável, ela pode gerar, ela pode, sim ou não? Mas se ela não pode ter filhos, ela não está saudável, tá? Não está. Mas mesmo ela tendo a esterilidade, eles não reclamavam com Deus. Mas existe uma causa. Lembra que eu falei que é causas e efeitos, sim ou não? Qual era a causa da esterilidade? Porque eles eram fiéis. Eles obedeciam. Eles andavam no caminho de Deus. Eles cumpriam a palavra de Deus. Eles viviam irrepreensivelmente na presença de Deus. Mas o que eles mais desejavam na vida era ter um filho. Eu estava até ouvindo uma pregação que naquele tempo, quando se sabiam que a mulher estava grávida, eles davam uma festa. Sabia? Naquele tempo ter filhos era uma coisa tão maravilhosa, tão grandiosa, que quando um pai sabia que a esposa estava grávida, ele dava uma festa. E quando sabia que era homem, a festa durava dias. Era maior ainda, eles só não soltavam fogos porque não tinha naquele tempo. Mas se tivesse fogo naquele tempo, eles soltavam fogos. Você está compreendendo? Então, e quando a mulher não dava, para você ver como é que eram as coisas, quando a mulher era estéril, ela era desprezada. Ela não tinha nenhum valor. A mulher naquela época só tinha valor se ela soltasse um monte de filho. E quando não tinha filho, a lei de Moisés dizia que ele podia até pegar outra mulher para dar filho para ele. Para você ver como é que eram as coisas. Aí eu casei com uma mulher, a minha mulher é estéril, então a lei te dá condição de você ter outra mulher para te dar filho. E se ele casou com aquela lá também, se ele pegou aquela lá como mulher, também era estéril, ele podia pegar outra. Ia juntando. Ia ficar perturbado, né? Porque uma já é brabo. Brincadeirinha. Amém? Então, muito mais, vamos lá. O que acontece? Versículo 8, né? Então ela era estéril, não é isso, pessoal? E ambos eram de Deus, sim ou não? Vamos entender. Ora, aconteceu o quê? Exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. Deixa eu explicar para você, olha para o bispo. Por que coube-lhe por sorte? Você sabe por quê? Não. Sabem? Alguém sabe? Porque naquele tempo existiam 180 sacerdotes. Quantos sacerdotes? 180. E eles entravam uma vez por ano no santuário. Então tinha sacerdote que morria e não entrava. Ele não vivia 180 anos. Porque tinha uma fila. Você está entendendo, sim ou não? Do mais antigo para uma fila decrescente. Então, dependendo da idade do sacerdote, ele morreria e ele nunca ia entrar. E ele nunca ia entrar no santuário para queimar incenso. E tem mais. Vocês observaram aí que dizem que o povo ficava do lado de fora. Porque não podia entrar lá. Só quem podia entrar no santuário era o sacerdote. E sabe como é que ele entrava? Sabe? Ele entrava com uma corda amarrada na cintura. E ele entrava com uma corda amarrada na cintura e o povo ia soltando aquela corda e ele entrava. Sabe por quê? Porque se ele tivesse em pecado, ele morreria lá dentro do santuário. E ninguém podia entrar para tirar o corpo dele. Aí eles puxavam o corpo, porque não podia entrar. Só sacerdote podia entrar. E era uma vez por ano que eles poderiam entrar. Então, se o sacerdote tivesse pecado, tivesse alguma coisa, ele ia entrar e ele ia morrer lá dentro. Por causa da santidade de Deus. Está entendendo, sim ou não? E aí tinham que puxá-lo pela corda. Por isso que coube-lhe por sorte. Jogaram a sorte, entrou, caiu sobre Zacarias. Já tudo já, plano de quem? De nada por acontecer.
Ah, isso foi o acaso, ele entrou lá por acaso. Não, não foi acaso. É porque Deus, quando você é fiel, você nunca vai deixar de ser honrado. A Bíblia não fala que eles eram irrepreensíveis? Sim ou não? A Bíblia não fala que eles eram irrepreensíveis diante de Deus? Diante de todos os mandamentos e preceitos da lei do Senhor? Como é que Deus iria deixá-los morrer sem realizar seu sonho, sem honrá-los? Se Deus não honrar aquele que é fiel, ele está indo contra a sua própria palavra. Então você tem que permanecer firme. Às vezes a pessoa é fiel, às vezes a pessoa é obediente, às vezes a pessoa é temente e não acontece aquilo que ela quer, na hora que ela quer, no momento que ela quer. Aí ela fala, vou chutar. Eu já ouvi pessoas falarem isso. Você acredita nisso? Eu já ouvi uma pessoa chegar para mim e falar assim, eu estava fazendo tudo certinho, não aconteceu, eu chutei o pau da barraca. Ou seja, por que ela estava fazendo tudo que era certinho? Você sabe, Douglas? Não, né? É porque ela queria ser abençoada. Ela não estava fazendo tudo certinho porque amava a Deus. Porque quando a pessoa ama Deus, quando a pessoa ama Deus e tem a sua salvação, ainda que ela não receba um alfinete de Deus, ela permanece fiel. Você sabia disso? Hein? Ela permanece fiel. Não é aquela pessoa que fala, não, esse mês está brabo, esse mês não vou conseguir devolver o dízimo, não. Ou então, poxa, por que está tudo amarrado e tal? Não, ela é fiel em tudo. Pode estar bom, pode estar ruim, pode estar chovendo, pode estar fazendo sol, pode estar fazendo frio, calor, não interessa, porque o importante é ela amar a Deus. Ela faz porque ela ama, ela não faz porque ela quer receber alguma coisa. Amém? Então, Deus viu a fidelidade daqueles dois, falou, não, tenho que honrá-los. Ainda que eles não tenham fé para ser honrados, mas eu tenho que honrá-los por causa da minha palavra. É isso que nos motiva a permanecer fiel. Mesmo que as circunstâncias estejam contrárias, mesmo que estejamos passando por dificuldades, eu vou permanecer fiel, porque uma hora Deus vai me abençoar. Quando Deus vê que chegou a hora, Ele vai me abençoar, e eu vou ficar firme, porque de repente, quando você errar, quando você pecar, você estava pertinho da sua bênção, e no momento que você pecou, você errou, você perdeu a sua bênção, que estava pertinho de você. Já viu aquelas postagens que eles fazem do cara cavando? Cavando, aí tem um que desiste, está pertinho da pedra preciosa, né? Desistiu pertinho, e o outro foi cavando, e chegou lá na pedra preciosa, no tesouro. Não é assim? Então vamos lá, eu parei onde? Eu parei no versículo 11, eis que lhe apareceu, não é isso ou não? Então, durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando. Ficavam lá orando, pedindo a Deus. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor, em pé à direita do altar do incenso. Esse anjo aí não era o Senhor Jesus, não. Aí está escrito anjo com letra minúscula, correto? Só é o Senhor Jesus quando aparece anjo com letra maiúscula. Então Deus pegou um anjo e falou assim, vai lá levar um recado para aquele cabra. Vai lá, entra lá no santuário, e ele estava lá, à direita do santuário de pé. Olha só, preste atenção. Disse-lhe, porém, o anjo, Zacarias, não temas, porque o quê? A tua oração foi o quê? Então significa dizer que ele vinha o quê? Orando. Mas ele já era velho. Imagine quanto tempo ele veio orando, hein? A Bíblia fala que tanto ele quanto ela eram avançados de idade. Sim ou não? Eles eram já antigos. Então ele vinha orando pela esposa dele por anos. Mas como eu falei para você, Deus é fiel. Antes que você morra, a tua bênção virá. Você vai tomar posse do teu milagre. Diga glória a Deus. Olha só, a tua oração, fala comigo, foi ouvida. E Isabel, a tua mulher, te dará à luz um filho. A quem darás o nome de quê? De João. Em ti haverá o quê? Prazer e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Está vendo? Ele não tinha prazer nem alegria. Mesmo sendo um homem temente a Deus, mesmo sendo um homem fiel a Deus, mesmo sendo um homem irrepreensível, mesmo sendo um homem que servia a Deus, ele era sacerdote, ele servia ao Senhor, mas lhe faltava algo que lhe trazia tristeza, porque ele queria ter alguém que desse continuidade à sua família.
descendente. Se ele morresse sem descendente, acabou a história dele, morreu, desapareceu, ia sumir do mapa. Amém, pessoal? Ia sumir do mapa. Então eu acredito que ele, já sendo velho, ele pensava nisso: poxa, não vai ter ninguém que vai dar continuidade à minha família. Ninguém. Vai acabar aqui, vai parar tudo aqui, vai acabar tudo aqui. Eu fui fiel a Deus a minha vida inteira, mas eu vou desaparecer do mapa. Onde falou para ele: não, a partir de hoje você vai ter prazer e alegria. Diga glória a Deus. Então, tem muitas pessoas que estão na igreja e não têm prazer nem alegria. Olha para o bispo. Estão entendendo, sim ou não? Não tem. Porque lhe falta algo. Mas por que lhe falta algo? Deus ele só cumpriu a palavra dele para mostrar que a culpa não era dele. Vou mostrar para você. Olha só, preste atenção. Versículo 15. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio de quem? Do Espírito Santo, já dentro da barriga, do ventre materno. Diga glória a Deus. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo, o quê? Preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dia. Por que Deus esperou ele ficar velho? Para provar que o que estava acontecendo na vida dele era Deus. Ou seja, havia se esgotado toda a condição humana. Tem um tempo para isso acontecer. Deus quer ser glorificado. Deus quer ser exaltado. E mais, Deus estava preparando esse momento para que viesse João, que iria preparar o caminho de quem? De quem? Do Senhor Jesus. Tudo tem um tempo certo, uma hora certa. Nada acontece por acontecer. Diga glória a Deus. Tudo tem. Isso aí, pessoal, desde Abraão. Desde Abraão. Abraão tinha Bíblia? Não. Abraão tinha Espírito Santo? Não. Abraão conhecia Deus? Não. Abraão era idólatra? Era. Porque a família dele era idólatra. Deus escolheu Abraão. Porque mesmo com tudo isso, era um cabra fiel, temente. E Deus separou Abraão para poder fazer de sair de Abraão o povo dele. Por isso que nós somos descendentes de Abraão. O povo de Deus saiu de Abraão. Foi gerado de Abraão. A partir dali Deus começou a limpar o sangue, preparar tudo para que viesse ter o povo dele e para que viesse sair também o seu filho. Seu filho também não poderia ter o sangue misturado, tinha que ser puro, cordeiro puro, santo, perfeito para o sacrifício. Não podia ter defeito nenhum. Mas por que Zacarias e a mulher não tinham filhos e ela não era curada? Porque eles ficavam pensando: como é que isso vai acontecer? Da onde vai sair? Ele duvidou: como é que eu vou saber disso? Minha mulher e eu já somos velhos. Ele duvidou. Cadê a fé? Cadê a fé? Era para ele crer, era para ele acreditar. Como Deus falou para Abraão: Abraão, tu vai ser pai. Ele duvidou? A mulher duvidou, mas ele não falou: eu creio. Abraão estava na mesma condição dele, de Zacarias. Abraão já era velho, a mulher dele já era velha, já tinha cessado o costume das mulheres. O corpo de Abraão estava amortecido. Ele não tinha mais desejo sexual. E quando Deus apareceu para ele: tu vai ser pai, ele não duvidou um momento, um minuto, um segundo. Era para isso, era dessa forma que Zacarias era. E outra coisa, hein? Zacarias já conhecia Deus. Zacarias já era sacerdote. E Abraão nunca tinha conhecido Deus, nunca tinha ouvido falar de Deus. Amém? Nunca. E ele creu. Olha a diferença, olha o que é fé. Então, Zacarias, ele duvidou, está escrito aqui, ó. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu sou velho e a minha mulher é avançada em dias. Respondeu-lhes um anjo: eu sou Gabriel. Deus mandou logo patente alta. Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te boas novas. Todavia, o quê? Ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham
realizar-se. Porquanto não acreditaste, olha aí, duvidou, não teve fé, não creu, não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. Diga glória a Deus. Por isso que tem muita gente muda na igreja, que não dá testemunho, não tem testemunho para falar. Por quê? Porque duvida, ela duvida do poder de Deus, ela olha para as circunstâncias, ela olha para o problema que está na vida dela. Você está compreendendo, pessoal? Sim ou não? Sim ou não, gente? Então, ela está muda. Quem tem um testemunho para contar? Eu não tenho, estou na igreja, mas não tenho. Mas para Deus estava provando ali que não era porque Deus não queria fazer um milagre. Porque o que faz o milagre acontecer, o gatilho, é o quê? É a fé. O gatilho que vai fazer o milagre acontecer, que vai acionar o milagre, é a fé. Porque eu falei, toda ação requer uma reação. A tua ação é crer. A reação de Deus é fazer um milagre. Mas às vezes a pessoa, ela duvida. Ela olha para o seu corpo, ela olha para a sua vida e fala, mas eu estou sentindo a doença aqui, como é que eu... Mas o médico falou, eu fui desenganado por 7 médicos. 7. Eu vou confessar a você, o último que me desenganou, eu falei, vou para casa, vou deitar naquela cama ali, vou esperar a morte. Falei para a Marisete na época. Ela, nem não, eu descobri um médico novo, não vou, já fui para um monte e ninguém resolveu nada. Então se Deus quiser me curar, Ele vai me curar, mas se não quiser também, eu vou morrer lá. Esse é o último, vamos nesse, esse é o último. E esse médico era cristão. Esse último médico que eu fui era cristão. Amém? Cheguei lá aleijado. Quando eu entrei no consultório dele, ele falou assim, a primeira coisa que eu vou fazer é você andar. Depois eu vou ver o resto. E realmente fez. Amém, pessoal? Então, Deus faz a coisa certa no momento. E às vezes não acontece porque nós não cremos. Porque nós não cremos, nós não acreditamos. Achando que existe alguma coisa demasiadamente difícil para Deus. E não existe. Quem classifica os problemas, a pessoa que classifica os problemas, somos nós mesmos. Mas para Deus não tem classificação de problema. Ressuscitar um morto, curar uma dor de cabeça, para Deus é a mesma coisa. Fazer um paralítico andar, um cego enxergar, um surdo ouvir, um mudo falar, curar um resfriado, para Deus é a mesma coisa. Deus não precisa nem usar o poder dele para fazer esses milagres acontecerem. Mas nós ficamos, não, esse aqui é mais grave, não, esse aqui é mais difícil, não, esse aqui é isso, esse aqui é... Não existe isso não para Deus não, pessoal. Deus só quer que você creia, larga na mão dele e deixa ele agir. Foi o que Deus falou para Marta. Foi o que Deus falou para Marta. Marta falou, mestre, se o senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus falou, eu vou ressuscitá-lo. Não sei, Senhor, que ele há de ressurgir nos últimos dias. Jesus falou, não estou falando dos últimos, estou falando de agora. Mas ele já está morto há 4 dias. Eu falei, eu não falei para você que se você crer, você verá a glória de Deus? Se você crer, você verá a glória de Deus. Jesus deu uma lapada nela. Me leva lá onde ele está. Me leva lá, tira a pedra. Mas ele já está cheirando mal, 4 dias, estado de putrefação. Jesus falou, tira essa pedra daí. E de repente você tem uma pedra no seu coração que impede o milagre de acontecer. Você tem que tirar essa pedra, que é a incredulidade. Amém, pessoal? Tira essa pedra, creia. Porque o que estava impedindo Jesus de ressuscitar Lázaro, era a pedra. Por isso que ele mandou tirar. E removeram a pedra e Jesus falou, Lázaro, sai-te daí para fora. Glória a Deus. Então é isso, foi o que aconteceu aqui. E o anjo falou assim, você vai ficar mudo. Então veja por que você está mudo. Por que você não tem bênção para contar? Examina, olha para o teu coração, olha para a tua vida. Não é porque Deus não quer, não é porque você está no pecado. Quer dizer, o pecado é a dúvida, né? Esse é o pecado também.
Porque a Bíblia diz que tudo que não provém de fé é pecado. E dúvida também é pecado, porque você está duvidando do Altíssimo, do grandioso Deus. De repente, o único pecado seja esse. Você é uma pessoa que obedece, você é uma pessoa que é fiel, você é uma pessoa que está dando a palavra de Deus, mas essa dúvida aí está destruindo tudo que você está fazendo. Aí, ele disse, e o povo, versículo 21, não é isso? E o povo estava esperando Zacarias e admirava-se de que portanto, se demorasse no santuário. O pessoal estava preocupado. Pô, o cara está demorando, já era que morreu lá dentro? Está demorando muito lá dentro. Mas saindo ele, não lhes podia falar. Então, entenderam que tivera uma visão no santuário. E expressava-se por acenos e permanecia o quê? Mudo. Sucedeu o quê? Terminados os dias de seu ministério, voltou para casa. Vamos ao versículo 57, perdão. Vamos ao versículo 57. Capítulo 1, 57. Acharam? Ou não? Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz e teve um filho. Ouviram os seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela e participaram do seu regozijo. Está vendo? Deus usou de grande... O milagre aconteceu pela misericórdia de Deus, porque eles eram fiéis. Deus queria fazer o milagre, mas estavam impedidos pela incredulidade. E como eles eram fiéis, para que Deus não ficasse mal, né? Ah, a pessoa é fiel, mas não é abençoada. Mas existia um momento, existia uma causa. Lembra que eu falei? Qual era a causa da esterilidade dela? Nós vivemos num mundo de causas e efeitos. Sim ou não? A causa era a incredulidade, que produziu um efeito, esterilidade. Amém, pessoal? Mas aquela esterilidade era para Deus ser glorificado, se eles entendessem assim. Diga glória a Deus. Mas você não vai morrer. Se você é fiel, obediente, temente, você vai ver o milagre na sua vida. Então, ouviram os seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ele e participaram do seu regozijo. Sucedeu que, no 8º dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai Zacarias. De modo nenhum, respondeu sua mãe. Pelo contrário, ele deve ser chamado de João. Disseram-lhe, ninguém há na tua parentela que tenha este nome? E perguntaram por acenos ao pai do menino, que nome queria que lhe dessem? Então, pedindo ele uma tabuinha, escreveu, João é o seu nome. E todos se admiraram. Imediatamente a boca se lhe abriu e desimpedida a língua falava, louvando. Agora ele tinha a bênção para contar. Agora ele tinha testemunho para contar. Agora ele tinha milagre para contar. É isso que tem que acontecer na tua vida. Diga glória a Deus. Vale a pena ser fiel. Vale a pena obedecer. Vale a pena andar no caminho de Deus. Porque no momento de Deus o milagre vai acontecer. Se você está fazendo por amor a Deus, se você está fazendo por amor ao Espírito Santo, pelo Senhor Jesus, você não vai arredar o pé de ser fiel. Você vai permanecer fiel. E você vai ser honrado. Porque ele disse, aos que me honram, eu honrarei. Mas os que me desprezam serão desmerecidos. Não adianta você começar fiel e depois você ficar pelo meio do caminho. Tem pessoas que falam, eu sou fiel, porque um mês dá, outro mês não dá, uma hora dá, outra hora não dá. Não existe o meio fiel. Ou você é, ou você não é. Não existe um mês você andar certinho diante de Deus, lendo a Bíblia, orando, jejuando, fazendo as coisas certas, e no outro mês você chutar o pau da barraca, como diz o outro. Eu sou mais ou menos fiel. Não existe mais ou menos fiel. A palavra de Deus é o quê? Sim ou não. Ou é ou não é. Ou ama ou não ama. Glória a Deus. E se você é, vai ser honrado.
E se você não é, você vai colher as suas consequências. Porque a conta chega. Amém? A conta chega. E não adianta ficar falando, tu vai vencer, isso é provação. Olha, não adianta essas palhaçadas não. Não adianta isso não. Isso aí não vai te trazer até uma alegria no teu coração. Né? Mas isso aí não invalida a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz que tudo que a gente planta, a gente colhe. Glória a Deus. Não adianta. Então, cadê? Ele falava louvando a Deus. Sucedeu que todos os seus vizinhos, olha só o que aconteceu. Sucedeu que todos os seus vizinhos ficaram o quê? Possuídos de temor. E por toda a região montanhosa da Judéia foram divulgadas estas, tá vendo? Se espalhou, todo mundo ficou sabendo o que aconteceu na vida de Zacarias e de Isabel. É o que tem que acontecer na tua vida, né? Não é as pessoas saberem coisas negativas da tua vida, se espalhar, porque a gente sabe que notícia ruim corre rápido, não é? Quando a pessoa está fazendo coisa errada ou está a vida destruída, todo mundo fica sabendo. Mas pior que todo mundo fica sabendo, pior não, melhor também que todo mundo fica sabendo quando tu está prosperando, quando tu está arrebentando. Deus sabe, não falam nada não, mas sabe. Eles falam entre eles comentam entre eles. E cara, o que está acontecendo com o Douglas, hein? Deve estar coisa errada, porque é assim que eles fazem, né? Porque o cara está com dinheiro, deve estar metido em alguma parada, porque ele não reconhece, né? O poder de Deus, sim ou não? Ele reconhece. Diga glória a Deus. Então, todo mundo ficou sabendo. Todos os que as ouviram, guardavam-nas aonde? No coração, dizendo, que virá a ser, pois este menino? E a mão do Senhor estava onde? Estava com ele. Diga glória a Deus. Amém? Glória a Deus. É isso, gente. É isso que o Espírito Santo quer fazer na nossa vida. Mas faz. Eu não vou ficar aqui te iludindo. Eu não vou ficar aqui mentindo para você, te enganando. Faz quando nós somos fiéis. Faz quando nós botamos a vida na mão de Deus. Nós temos que permanecer. Tem muita gente ingrata. Tem muita gente que não reconhece o poder de Deus. Tem gente que já foi abençoado, já foi curado, já foi libertado, já teve bênção na família, já teve bênção no casamento e tudo, e permanece infiel. Não consegue ser fiel a Deus. Você está compreendendo, pastor? Sim ou não? Tem muita gente que quer ser abençoado, mas não quer pagar o preço para ser abençoado. O preço que eu falo não é esse negócio que estão falando aí, não sei o que, do processo, quem não consegue passar pelo processo. O processo é você ser fiel, o processo é você obedecer, porque se você obedecer, se você é fiel, se você praticar a palavra de Deus, você passa por qualquer processo. Porque foi Jesus que falou isso, não sou eu que estou dizendo isso não. Está escrito que se você edificar a sua casa na rocha, pode cair a chuva, pode transbordar o rio, pode soprar o vento, que vai dar com ímpeto contra a tua casa, mas não vai desabar. Porque é assim aquele que ouve a palavra e pratica, e vive, é comparado ao homem que edificou a sua casa na rocha. É isso que faz você passar pelo processo. É isso que faz você passar pelo deserto. De cabeça erguida, é a prática da palavra de Deus que faz a pessoa passar pelo processo, pelo deserto, e por qualquer provação, por qualquer tentação, e por qualquer injustiça. É ela estar firmada em Jesus, é ela estar com a vida na mão do Senhor Jesus, é ela andar no caminho do Senhor Jesus. Não é frequentar a igreja, ficar aleluia, cantando, pulando, dançando, não. Sabe o que faz você todo dia levantar bem? Disposto, feliz? É praticar a palavra de Deus, teu Espírito Santo. Eu ouço muitos ditos cristãos que falam, tem dia que eu amanheço bem, tem dia que eu amanheço mal. Tem dia que eu sinto vazio. O que você acha que é esse vazio? Você acha que é o quê? É a falta do Espírito Santo. Está escrito, o Adriano, primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 5. Deus é luz, e não há nele treva alguma.
Se você diz que tem Deus e anda nas trevas, você é mentiroso e não permanece nele, é verdade. Eu louvo, agradeço ao meu Deus, que todo dia eu levanto do mesmo jeito. Todo dia. 4 da manhã. 4:30 da manhã. Estou de pé. Vou orar ao meu Deus, vou buscar o meu Deus, vou falar com o meu Deus. A mesma disposição para fazer tudo o dia inteiro. Sabe por quê? Porque Deus faz forte ao cansado. Porque Deus multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Os jovens correm, se cansam e se fatigam, mas os que esperam no Senhor correm como o quê? Como águia. Sobem como águia, com asas. Correm, não se cansam, caminham e não se fatigam. Não tem essa, estou cansada, estou isso, já fiz tanto, eu estou cansado de fazer. Cansado de fazer? Cada dia que a gente faz, a gente renova mais ainda a força. Faz o certo, faz o que é correto. Se você fizer o que é certo, se você fizer o que é correto, você pode ter certeza da vitória. Está fazendo a tua parte direitinho? Não tem medo de nada não. Confia. Confia que vai dar certo. Agora, se não está fazendo como tem que ser feito, aí você tem que ficar com dúvida mesmo. Entendeu, Xeni? Se está fazendo o que é correto, se está fazendo o que é certo, vai chegar a vitória. Permanece firme. Mas se não está fazendo o que é certo, se não está fazendo como tem que ser feito, não deixa ninguém te iludir, não. Não vos deixeis enganar por ninguém. É disso que a Bíblia fala. Não deixa ninguém te enganar, não. E nem vos enganeis. O que o homem planta, o homem colhe. Está escrito em Gálatas, não está? Não vos enganeis. Né? Tudo que o homem plantar, isso também. De Deus não se zomba. Ninguém quer pregar isso. Por quê? Falou, não se engana não. De Deus não se zomba não. O que o homem semear, isso também se fará. Fala, glória a Deus. Então, meu irmão, minha irmã, meu amado, minha amada, essa é a mensagem do Espírito Santo para o nosso coração. Quer vencer? Pratique isso aí. Igreja não faz ninguém ser abençoado, o homem não faz ninguém ser... O que faz você ser abençoado foi o que Deus falou para Abraão. Anda na minha presença e ser perfeito, ser tu uma bênção. Gostou desse conteúdo? Compartilha com teus amigos, teus irmãos na fé. Muitos não vão gostar não. E tem muita gente que não tem coragem de compartilhar também não. Se inscreva no canal, @BirajarOliveira55. Deixe o seu like, acione o sino da notificação e que Deus continue te abençoando. Glória a Deus. Uma linda e forte. Tem que ser forte para Jesus. Aleluia. Amém?